signo de Sagitário. Vamos ver as energias para o seu signo no mês de agosto. Vamos ver as energias mais ativas nesse período. Vamos ver profissional financeiro e também sobre o amor para vocês no mês de agosto. Energias para o signo de Sagitário no mês de agosto. Qual a energia mais ativa, mais presente, que mais vai falar nesse mês para os sagitarianos, para as sagitarianas? Vamos lá, Sagitário. Eu vejo que você passou por um período aí de algumas lutas, de alguns desafios na sua vida que fizeram você se fechar um pouco para si, ou melhor, né, se tornar um pouco mais introspectivo, introspectiva, limitar um pouco o contato com o externo até que você conseguisse estabelecer um equilíbrio interno. De alguma forma, isso começa a transpor essas barreiras que você colocou para si mesma, para si mesmo. Você começa a ter um período de um pouco mais de sociabilização. Inicialmente, para quem está nessa energia, vem a questão de algumas pessoas você vai interagir um pouco mais, pode até falar de algumas fragilidades, pode falar de algumas questões suas, mas você começa a perceber que esse movimento que o social te traz é muito benéfico para atingir aquilo que você deseja atingir, quais são os seus objetivos, tá bom? Eu vejo que é um período que se abre aí com poder de manifestação bastante intenso, novas ideias, criatividade. Você também com poder de cocriar maior, porque aí você vai ver, né, aquelas coisas que te assustavam antes, agora não te assustam mais. Você vai percebendo que é possível olhar as coisas sem medo das ações externas, você vai sabendo em quem você pode confiar, você vai curando aquelas questões que estavam ali guardadas também. Lógico, tudo isso é um processo, mas de alguma forma estava impactando as suas questões profissionais, principalmente, ou a questão da criatividade sendo a área que ela for mais necessária aí para você. E aí você vai percebendo que curando isso, ainda que não se cure totalmente, só de se abrir a esse processo de cura, você começa a se abrir também para as outras questões externas. É aquilo, né, gente? A gente às vezes está com alguma questão, né, por exemplo, no emocional, e isso acaba afetando o nosso trabalho, as nossas relações. A gente vai se fechando, né, para o mundo, a gente vai diminuindo o ritmo das coisas até que a gente consegue elaborar essa emoção dentro da gente e aí sim começa a dar passos mais significativos, a resolver, a colocar a vida em ordem, né? E eu vejo você nesse período de colocar a vida em ordem, ainda que o interno não esteja totalmente solucionado. Tá uma energia boa de uma movimentação inicial aí para você. De fato, não deixe as questões de um aspecto afetarem o outro aspecto, isso é importante, né? Mas algo pode ter acontecido aí para algumas pessoas do signo de Sagitário que realmente abalou você nos planos que você tinha ou de alguma forma abalou o seu caminhar, né? Algo acontece e o que era importante para você agora toma um rumo diferente, né? Aqui me vem a impressão de que você tinha uma base, um direcionamento e de repente teve que mudar tudo. E aí nessa mudança eu sinto que você se perdeu um pouco, né? Você se colocou para dentro.
aquela coisa do encruar que às vezes eu falo, né, a gente se fecha naquela dor e aqui a gente não quer que aquela dor, saia ou que ela cresça além da medida, mas aí também a gente não consegue dar rumo ou dar o rumo que a gente queria nas coisas. E isso vem porque às vezes o rumo precisa mudar, né. Essa insatisfação vem muitas vezes porque o rumo precisa mudar. E eu vejo agora você acertando esse prumo, acertando o rumo, organizando o interno, conseguindo ver as coisas também muito mais com um olhar racional, mais racional. E aí isso cura outras questões do emocional. Você consegue um equilíbrio para que a emoção não afete os outros setores da tua vida. Então eu vejo você com poder de manifestação e de criação muito grande e também a autoestima começa a modificar aí. Vejo você se percebendo de uma maneira mais positiva também. Vamos ver o profissional e o financeiro para o signo de Sagitário. O que a espiritualidade pode mostrar para a gente, revelar nesse momento em que os nossos amigos do signo assistem a esse vídeo, quais acontecimentos, recados, conselhos. Sagitário, aqui eu vejo duas questões, tá? Dois lados de uma mesma moeda para um grupo e vai assistindo o vídeo, vai avaliando, porque conforme eu vou falando, eu vou abrindo várias possibilidades que se apresentam, né, nessas combinações de cartas, porque essa é uma tiragem coletiva, né? Você filtra as informações, veja o que serve para você, o que não serve é só você não absorver. E essa é uma informação sempre importante que a gente está trazendo para vocês, né? Eu falo a gente porque são todos os tarólogos do YouTube. Nem tudo que nos chega é para a gente absorver, vale para a vida isso, mas principalmente nas questões aqui das tiragens coletivas, porque não é uma energia única que se abre aqui, não é só a sua energia. Então a gente vai abrindo, né, o que se mostra e você vai avaliando o que serve e o que não serve para a tua vivência, tá?
E eu tenho que agradecer que sempre tem gente nova no canal, tem sempre alguém assistindo pela primeira vez os vídeos que eu posto aqui. Então, há sempre essa repetição, né, dessa informação. Então, avalia o que serve para você. O que não serve, só não absorve, deixa aí, tá bom? E conforme a gente vai abrindo a tiragem, também vão saindo, né, informações. Então assiste o vídeo todo. Você pode pular até na hora que eu embaralho. Às vezes eu falo alguma coisa, outras não, mas de um modo geral aqui eu vou abrindo o máximo de informações para você poder adaptar para sua questão, tá bom? Aqui na situação financeira eu vejo alguns pontos, e aí eu vou falar primeiro para um grupo de pessoas que aparecem duas visões para esse mesmo grupo, e aí para esse mesmo grupo no sentido de uma forma para um, outra forma para outros. De um lado, a gente tem aqui pessoas que não se valorizam de uma forma correta, né? Não se veem merecedores muitas vezes, ou se doam demais a algo e recebem de menos. Então, falta uma equalização aí nessa valorização. O que você está deixando de lado, que são suas próprias questões que você não está valorizando e os outros estão passando por cima. E aí eu não falo só da questão do limite, eu falo dessa questão de se valorizar, né? O outro ganha os méritos por uma atividade que você desenvolveu, a outra pessoa recebe o quinhão maior por algo que você fez a maior parte. Então é importante que você se valorize um pouco e aprenda a lidar com as próprias habilidades que você tem, valorizando-as e sabendo que quando as pessoas não valorizam, ainda assim você deve se valorizar, tá? Você deve avaliar se o quanto você está se doando nesse trabalho, nessa atividade, ou até mesmo aos colegas de trabalho, está tendo uma troca equalizada. Se não for uma troca que seja muito próxima, né, de uma mesma medida, precisa avaliar os seus conceitos aí, precisa avaliar o porquê que você está se doando tanto, qual a mensagem maior que tem ali por trás dessa sensação de ter que se doar demasiadamente e se desvalorizar, né? Ou muitas vezes se invalidar por conta do outro, tá? E aí a gente vê o outro lado dessa mesma moeda, pessoas que se valorizam demais e se esquecem do trabalho em grupo, se esquecem da troca, se esquecem do dar e receber. Aqui eu vejo pessoas que acabam guardando para si muita coisa, né, se colocando num patamar até diferenciado, quando na verdade a sua função, eu não vou colocar função não, porque não é bem isso que estão me mostrando. A sua atitude ou a sua posição, ela vem mais de um oferecimento do que propriamente um recebimento. E claro, quando a gente fala isso, a gente também tem que levar em conta a satisfação pessoal, porque a satisfação pessoal ela tem que estar de acordo com o nosso propósito, senão a gente se perde na caminhada. Então, ok, eu posso não estar recebendo material, mas tem a satisfação pessoal, eu sinto que eu estou no caminho certo, né? O que que eu estou oferecendo em troca do que eu estou recebendo? Porque aqui, como eu falei, são dois lados da mesma moeda. Um extremo de pessoas que não se valorizam e outras que se colocam num patamar muito acima do que realmente deveriam estar, porque estão recebendo mais do que estão oferecendo. Então, é preciso que esses dois grupos encontrem um caminho aí, encontrem um equilíbrio. Eu sempre falo, né, que os dois extremos, ou para mais ou para menos, eles são limitantes. Quando a gente chega no extremo, a gente se limita. O legal é a gente estar o mais próximo do centro dessa régua, porque a gente pode diminuir um pouquinho quando precisa que a gente diminui, a gente aumenta um pouquinho quando a gente precisa que aumenta. Isso para qualquer situação, né? Então, o legal é a gente estar ali no meio, seja o caminho do meio propriamente, né? Ver outras possibilidades, ou nem apertar demais, nem soltar demais. Lembrei que eu tenho um post lá com. Na verdade, eu não lembro nem se eu salvei esse post lá no Instagram. Se eu não salvei, eu vou salvar para vocês, mas dá uma olhadinha lá, pode ser que já esteja e vocês podem associar essa questão, né? É, nem apertar demais, nem soltar demais. É o meio.
é o que dá o equilíbrio. Então, para quem está se valorizando menos, começar a se valorizar. Quem está se valorizando demasiadamente, só não vem a nós, está na hora de se doar um pouco mais nessa medida. E o quanto dessa doação também não está sendo por uma autossatisfação, né? Estou doando só porque é minha obrigação, só porque eu me sinto bem, ou porque eu estou em busca da aprovação daquela pessoa. Tem esse lado também que você precisa ouvir, né? Que está saindo aqui na tiragem, ou principalmente refletir. Porque aqui vem pessoas também que até fazem, né? Oferecem, mas sempre tem um intuito por trás. E aqui o que as cartas estão falando é que a gente tem que se sentir bem só pelo oferecer, tá? E vem esse recado da espiritualidade, né? Então avalia se você está nessas duas vertentes, nesses dois lados, em um desses dois lados da mesma moeda e equaliza isso. Aqui eu vejo que é importante para quem está recebendo propostas que fique tudo muito bem esclarecido, seja uma proposta de trabalho, de parceria, seja alguma proposta de negócios. Eu vejo que estão aparecendo possibilidades aí para muita gente. Então esclarece tudo nos mínimos detalhes, sim, deixa tudo lá explicadinho, claro. Se tiver um documento para afirmar isso, melhor ainda, né? Mas, ainda que seja algo combinado, combinado não sai caro, como o ditado diz, né? Por quê? É importante que vocês tenham clareza do que é para ser desenvolvido, do que você gostaria que acontecesse, até para alinhar as expectativas, tá? E aqui, se alguém está tentando sair assim, vou pegar um exemplo. Ah, vou pagar menos imposto se eu agir dessa forma, mas essa forma é o tal do jeitinho brasileiro. Cai fora disso. Aqui as cartas estão falando para você fazer tudo de forma muito correta, tudo de forma muito clara, tudo de forma muito acertada, tá? Para aí sim você conseguir crescer nesse projeto, nessa situação, nesse trabalho, tá? É lógico que se você está falando de agir corretamente, trazendo para você muito mais bloqueios, aí avalia, né? Não falo de correto no que é certo e errado para você. Lógico que isso você vai levar em conta naturalmente, mas eu falo de leis mesmo, tá? Legalmente, faça as coisas muito certinhas. E pensando, lógico, o que eu vou oferecer, o que eu vou receber, quais os limites, qual é a forma sadia e por aí vai, tá? Avalie as oportunidades que aparecer para você com calma e também de uma forma bem esclarecida. Se for importante, busque a opinião de uma outra pessoa, até uma pessoa que entenda mais do assunto que você, se for o caso, né, de documentos, para você não deixar, né, por exemplo, letrinhas miúdas ou algo que possa ter um duplo sentido ali nos papéis ou algo que você não entende bem, para não passar despercebido, porque pode no meio ter alguma coisinha ali que não fique muito claro e que possa trazer algo para você no futuro. Então, tem documentos? Veja de forma atenta. Tem o combinado na palavra? Deixe tudo bem esclarecido, tá? E eu vejo um crescimento para vocês. Como eu falei, vem propostas chegando e aí você vai avaliar bem. Vejo você num crescimento na questão material, principalmente, mas isso também vai vir um pouco dessa medida que você vai conseguir dar, que você precisa observar do quanto de dedicação você oferece, do quanto você recebe, se as coisas estão certinhas, né, estão claras. E eu vejo que caminhar da forma mais clara possível vai te trazer muita satisfação, né? Como se você entendesse que não é em vão esse esforço, né? Como se você entendesse que ainda que você tem que se esforçar agora e não consiga, né, visualizar lá no futuro os resultados, você já sente que lá no futuro as coisas vão se encaminhar de uma forma melhor, os frutos disso vão vir, né? Tá me vindo aqui, cuidado para não ser o palestrinha. Como é que você vai ajeitar isso aí?
Como é que você vai receber? Aí é uma questão sua, né? Porque só me veio aqui sem muitos detalhes. Ó, fala aí, cuidado para não ser aquele que fala mais do que pratica, aquela pessoa que ensina, mas não absorve aquilo mesmo que fala. Enfim, é um alerta aí para vocês que a espiritualidade me cochichou aqui no ouvido. Aqui eu vejo também que algumas pessoas estão deixando alguns pontos da inteligência. Assim, você é muito inteligente e está deixando de lado algumas observações que seriam muito claras para você. E aí você vai perceber, e aí você vai refletir se você está deixando de ver por uma fuga interna aí, né? Melhor nem ver, ou se acaba sendo de forma consciente, mas do tipo, não vou olhar para isso agora. Só que esse não olhar para isso agora tá fazendo você perder coisas boas aí, tá? Tá fazendo você deixar de lado oportunidades bacanas. Bom, como eu falei, para quem está procurando trabalho, vem propostas. Só avalie para deixar tudo certinho, um combinado bem claro, qual vai ser o seu escopo de atividades, documentação, tudo certinho, tá? Deixa tudo ali bem esclarecido, porque o combinado não sai caro, tá? E investimentos. Alinhe as expectativas, além de fazer tudo certinho, entenda tudo como é que funciona, né? O brasileiro não tem muito na cultura essa coisa de investir, tem de guardar, de investir. Eu acho que a gente ainda, assim, no nível social, a gente está começando a mudar essa realidade. Então a gente entende pouco. Bom, se a gente for pegar mais de uma forma mais aprofundada, a gente não, mal tem uma educação de base ali que dirá uma educação financeira. Mas eu sei que tem muita gente se aplicando nesse estudo, se desenvolvendo nesse conhecimento. Então, se você não é uma pessoa que detém muito conhecimento nessa área, procura deixar tudo o mais claro possível. Mas alinhe as expectativas. O que eu vejo aqui para quem está querendo fazer um investimento financeiro é muito do quanto eu vou receber, né? Talvez a ideia que você tem esteja um tanto ilusória perto do que você vai investir. Então avalia isso, alinha as expectativas, o quanto eu tenho, o quanto eu vou investir e quanto eu vou pegar lá na frente, como é que isso vai render, como é que isso vai funcionar, tá bom? Vamos ver o amoroso agora para vocês. Amor para o signo de Sagitário no mês de agosto. Vou tirar com o tarô e também com o Lenormand, o baralho cigano, tá? Amor para Sagitário no mês de agosto.
Sagitário que está apaixonada, apaixonado. O que você vai fazer com esse sentimento, hein? Você tá ali só paradinha, paradinho, esperando as coisas acontecerem? Pois o tarot tá falando para você que tá nessa situação, apaixonadinha, apaixonadinho, sem fazer nada, tá na hora de você tomar uma atitude. Primeiro, saber o que é que você quer, né? Você tá sentindo, e aí, o que você vai fazer com isso? Tá sentindo, vai querer vivenciar isso? Se vai querer vivenciar, tá na hora de sair dessa situação de só olhar, só observar e não tomar atitude. Aqui as cartas falam muito de atitude, mas uma atitude ordenada. É tipo, o que que eu quero? Quero ficar com essa pessoa? Deixa eu me aproximar dela, deixa eu tentar algo mais com ela, deixa eu esclarecer a minha situação e deixar o tempo aproximar ainda mais, né? Constatar esse amor aí, desenvolver isso que pode estar no início, ou tomar atitude para quem ainda não tomou nenhuma atitude, tá? Você vai medir quais atitudes são mais coerentes com a sua situação, né? Eu vejo que há uma certa insegurança com relação a essa pessoa para você que tá aí sem ter nenhuma atitude, né? Agora eu vejo um outro grupo de pessoas também aqui do signo de Sagitário no, no tarô e no mês de agosto, e vem como se tivesse um medo de perder, mas aí ao mesmo tempo você também não direciona a sua ação. O que que a relação precisa? Qual cuidado a relação precisa? Qual observação a relação está pedindo? E aí está na hora de agir, está na hora de se deixar levar pela emoção. Aqui para muitos está me vindo, né? É, ali ela fazendo a mágica sob a água, é tipo movimentando a água é representada, né? A água representa as emoções no tarô, no movimento do simbolismo, tá? E aí eu vejo que tá na hora de movimentar essa água aí, tá na hora de se entregar, de deixar essa emoção acontecer. A emoção boa, né? O amor, a vontade de estar junto, a paixão para outros. Então, tem, por um lado, algumas pessoas, em qualquer que seja a situação aí de relações, né, amorosas, para você, o medo de se entregar a essa paixão, a esse sentimento, para outros o medo de aprofundar, para outros o receio de perder, mas ninguém está tomando atitude diante disso que está se apresentando dentro de vocês. E aqui as cartas falam: vá em frente, faça o que é preciso fazer de acordo com o que você quer diante desse sentimento, diante dessa emoção que está aí. Agora, saiba primeiro o que você quer. Quero ficar com essa pessoa, quero que esse relacionamento melhore, quero dar o próximo passo nesse relacionamento para ir na direção certa, né? Não sair aí tomando atitudes que não vão agregar nessa situação amorosa. Tá me vindo muito essa coisa de insegurança aí para vocês. Quem tiver nessa situação, encaixa aí para tua vivência, como é que ela tá funcionando. Se não bater para você, veja as outras tiragens que tem aqui no canal para Sagitário, que não tem um período pré-determinado, e veja aquilo que bate, que combina aí com a tua vivência, tá?
Agora eu vejo muitas pessoas aqui realmente diminuindo distâncias, né? Quebrando aquela falta de contato ou aquela dificuldade que só você sentia que existia e partindo por uma conversa, partindo até para se abrir com relação aos sentimentos que você tem. E aí pode sim ser o sentimento de insegurança, né? Para alguns. E para quem já está num relacionamento, isso se reestruturando ou se estruturando ainda mais. Então, essa distância pode ser a distância no sentido de uma boa conversa, de um bom diálogo, né? E para outros, realmente uma distância geográfica e uma distância de deslocamento que possa vir a acontecer para vocês. E me veio uma coisa aqui muito direcionada. Pode ter gente aqui que vai para alguma viagem e aí nessa viagem, nesse processo dessa viagem, vai se dar conta dos sentimentos que tem e das ações que você precisa tomar. Como eu falei, é direcionado a essa parte, tá? Se não for a sua questão, só não absorve. E vale lembrar aqui, né? Essa insegurança ela pode estar vindo de coisas que você já vivenciou ou de coisas que só você está vendo, né? Aí é importante que você avalie, né? O que ficou para trás ficou, agora é daqui para frente. É a tua vida de um jeito novo, né? Então, se esse é o receio, saiba que o novo vem aqui com uma energia muito bacana, mas precisa de uma aproximação, uma conversa, esclarecer situações, pontos para alguns, para outros, realmente uma aproximação para algo novo, né? Tá precisando ação aqui da sua parte com relação ao amor. Para quem não tem ninguém em vista, pode ter alguém chegando aí para você, tá? Principalmente por conversas à distância, então pela internet, né? Pode se abrir, tá? Pode se abrir sim. Aliás, tem a oportunidade muito grande aqui, a possibilidade de aparecer um amor para você. E aí não tenha medo, né? Você está esperando o amor, deixa ele vir, deixa se aproximar de você, vai fazendo suas coisas, vai saindo, vai passeando, vai conversando com pessoas. Nas redes sociais, converse, né? Comente, participe, veja modos, né, de se aproximar das pessoas para que essa movimentação, esse movimentar a energia com relação a isso aconteça, tá bom? Não tenha medo, não tenha insegurança. Então é isso, Sagitário. Essas foram as energias do mês de agosto para você. Deixa o seu comentário, sua curtida, se inscreve no canal. É sempre importante para o canal continuar crescendo, para mais pessoas receberem as mensagens que eu trago aqui para vocês, tá bem? Um abração para vocês, que agosto seja um mês maravilhoso e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.